Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast vocacional, né? Nesse segundo domingo de agosto, que é dedicado à vocação matrimonial ou familiar e também celebra o Dia dos Pais, ok? Hoje teremos o diácono Luiz e sua esposa Michele para serem entrevistados. Bom, para começar nosso podcast, né? Gostaria de agradecer ao casal, Diácono Luiz e a Michele, né, pela disponibilidade em fazer esse podcast, né, dedicado à vocação matrimonial e familiar, né? E gostaria que vocês se apresentassem, né, um pouquinho antes das perguntas. Olá, caríssimos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Eu e minha esposa ficamos muito honrados pela lembrança dessa comunidade que nós tanto amamos. Dizer que é uma alegria estar participando desse podcast, dessa iniciativa e parabenizar todos os envolvidos. Bom, como vocês sabem, eu já fui da paróquia de Santana, eu fui encaminhado para a escola diaconal pela paróquia de Santana quando São Francisco de Assis era capela, e daí vem a nossa convivência, o nosso carinho por essa comunidade. E a minha paróquia de origem, na verdade, é a paróquia de Santa Sofia em Cosmos. Lá que eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado, recebemos, eu e a minha esposa, o sacramento do matrimônio. E quando casamos, fomos morar em Campo Grande e começamos a frequentar Santana. E posteriormente, após um tempo de ordenado diácono, eu resolvi conhecer uma outra comunidade e desde então eu estou provisionado na paróquia São João Batista, em Corcundinha, em Campo Grande mesmo. Olá a todos, eu sou a Michele. Na nossa paróquia, no Corcundinho, eu sou mais conhecida como a esposa do diácono. Queria muito agradecer pelo convite, ficamos muito felizes. A minha paróquia de origem é Nossa Senhora de Fátima, lá em Paciência. Eu e Luiz começamos a frequentar lá também, quando nos conhecemos, e depois fomos para a paróquia Santa Sofia, em Cosmos, onde nós recebemos o sacramento do crisma e do matrimônio. Como vocês se conheceram? Como foi o início dessa relação? Bom, nós nos conhecemos muito jovens. Michele tinha 16 anos, eu tinha 21. Através de um amigo comum, eu tenho um amigo que nós nos conhecemos desde os 15 anos de idade e ele era vizinho da Michele. Então foi através dele que eu conheci a Michele. E o início do nosso namoro foi muito conturbado, porque a mãe dela já estava de mudança programada para Petrópolis. Então, com poucos meses de namoro, eu percebi que a minha namorada estava indo para bastante longe. Pelo menos parecia mais longe do que é naquela época. E o nosso namoro acabou sendo nos finais de semana que eu podia ir para lá. Quanto tempo de namoro e noivado? Bom, nós demoramos 8 anos e meio para casarmos. Foram 1 ano e meio de namoro e 7 anos de noivado. O diácono me enrolou bastante tempo para a gente resolver casar. E com que idade vocês se casaram? Eu tinha 24 anos e ele 30. Em algum momento vocês tiveram dúvidas sobre a vida matrimonial e a religiosa em qual iriam seguir? Nós nunca tivemos dúvida em relação à nossa vida matrimonial. O que aconteceu com a gente é que a gente quase casou muito jovem, bem no início, por causa também da distância. Nós já queríamos ficar muito juntos, mas a distância atrapalhava bastante. Então a gente quase casou naquela época, o que eu acho que talvez tivesse atrapalhado um pouco pela falta de experiência nossa. E em relação ao lado religioso, como eu já contei para alguns da comunidade, eu estava afastado da igreja quando eu conheci a Michele. Então foi por insistência dela que eu retornei para a igreja e fui me crismar, como ela já falou. E foi o sacramento do crisma e a insistência da Michele que me fizeram voltar para a igreja, me apaixonar de novo pela igreja, até eu chegar ao diaconato.
E qual é a melhor parte do casamento e qual é a pior? Olha, os melhores momentos é o nosso ambiente familiar, é a nossa convivência, né? Nós já estamos juntos há 25 anos, é ver os nossos filhos nascerem, crescerem e as conquistas, né, que nós vamos tendo ao longo da história. E os piores são as dificuldades, né? A convivência a dois, a gente sempre fala isso para os noivos, quando a gente dá palestra de noivos, para jovens casais. A vida a dois, a vida de casado, ela não pode ser encarada como uma continuação da vida de solteiro, da vida com os pais. É uma realidade completamente diferente. Isso gera muita dificuldade. Não é só pra gente, em todos os casais. Talvez esse seja o momento mais difícil. O que fazer para manter um casamento forte, né? Firmado e pronto para as dificuldades? Nos momentos de dificuldade, o mais importante eu acredito que seja compreender que a união matrimonial não é uma relação unitária. Ou seja, eu não caso para eu ser feliz. Eu caso para fazer a minha companheira feliz. Quando se compreende isso, eu acho que ajuda muito nos momentos de dificuldade. Como perseverar quando tem vontade de desistir? Nesses momentos a gente precisa ter muita fé e muita oração. Alguns momentos que significaram muito para vocês dois. Bom, o nosso namoro foi bem difícil, né? Muitas dificuldades. Então, o dia do nosso matrimônio, o dia que a gente recebeu o sacramento, foi muito importante. Eu entrei na igreja chorando. As fotos do casamento, a filmagem, eu estou borrada porque eu entrei chorando de tanta emoção. E outros momentos importantes foram os nascimentos das crianças. Como foi a convivência com a família de cada um antes do casamento e após o casamento? Também não foi fácil, porque como éramos muito jovens, nós tínhamos muita insegurança, nós brigávamos muito por ciúmes e as nossas famílias, que também são bem diferentes, eles têm costumes diferentes, culturas diferentes, eles achavam que o nosso namoro não ia dar certo. E no início eles também não incentivavam muito o nosso casamento por isso, né? Pela nossa pouca idade e pelas dificuldades no início do nosso namoro. Qual foi a reação da Michelle quando você disse que queria ser diácono? Ela concordou, aceitou bem, teve que pensar um pouquinho, respirar fundo. É uma grande responsabilidade, né? Bom, eu vou confidenciar uma história que poucos sabem. Na verdade, no meu caso, o pároco de Santana, na época o padre Gustavo, foi ele que me fez o convite para ele me encaminhar para a escola diaconal. E só que ele, antes de me fazer o convite oficialmente, ele comentou com uma amiga nossa em comum que estava pensando em me fazer o convite e pediu que essa amiga não comentasse nada, só que ela não conseguiu guardar segredo e veio contar para mim e para Michelle. É claro que então nós recebemos a notícia ao mesmo tempo. Então foi um susto para nós dois. Por um lado foi bom porque nós tivemos tempo de pensar antes de receber o convite oficial do padre, mas ainda assim foi uma grande preocupação, como é até hoje, porque viver essa dupla sacramentalidade do matrimônio e da ordem é muito complicado. Eu sempre digo que só compreende a dificuldade do diaconato quem é diácono e quem é esposa do diácono. Porque, diferentemente dos leigos, o diácono, muitas vezes, ele não consegue organizar o seu dia, o seu final de semana. Às vezes, ele é solicitado em cima da hora e a gente procura atender da melhor forma, mas também sem deixar de dar atenção para a família. E como foi o processo para as crianças e para vocês como casal? Olha, foi bem difícil. Aconteceram muitas coisas durante esse tempo que ele ficou na escola diaconal. Eu engravidei do Gabriel, eu engravidei da Rafaele. Com um ano depois que ele entrou para a escola diaconal, eu comecei a apresentar problemas de saúde. Então, em todos esses momentos, ele repensou se realmente era aquilo que ele tinha que fazer, se ele realmente estava pronto.
mas com muita oração, muita persistência, a gente chegou até o final. Como funciona o pedido para ser diácono permanente na Igreja Católica? O diácono permanente ele pode ser celibatário ou casado. No caso do celibatário, ele, caso receba o sacramento da ordem como diácono, ele também deve permanecer celibatário por toda a sua vida. Ou, como é o caso da maioria das vezes, o homem tem que ser casado. E aí, nesse caso, ele precisa ter 5 anos de sacramento do matrimônio e pelo menos 35 anos de idade. E, inicialmente, ele ocorre de duas formas. Ou ele mesmo manifesta para a esposa e para o pároco da paróquia a qual ele pertence, manifesta o desejo de ser e conversa com a esposa e com o padre, ou, como foi no meu caso, recebe um convite do pároco. O padre também ele pode identificar na comunidade homens, como foi lá em Atos 6, quando os apóstolos escolheram os 7 primeiros diáconos. O padre também pode identificar alguém na comunidade para encaminhar para a escola diaconal. E aí eles conversam com a esposa. E para iniciar na escola diaconal, o padre precisa fazer uma carta apresentando o candidato e a esposa também precisa fazer uma carta para que seja apresentado junto com o candidato. Ocorre uma entrevista para nós, candidatos ao diaconato, já apresentando essas duas cartas. E na entrevista, a escola, as pessoas responsáveis da escola diaconal verificam e confirmam ou não a aptidão daquele candidato para entrar na escola. Caso entre, nós fazemos a preparação para o diaconato, nós estudamos durante 5 anos, temos aula de filosofia, de teologia e tantas outras, aula de liturgia, que vai nos preparando para exercer dignamente o nosso ministério diaconal. E agora, um momento para conselho, né? O que vocês diriam para os casais jovens de hoje em dia? Bom, vou dar mais do que um conselho, vou contar o segredo para um casamento dar certo. E olha que essa informação deveria custar caro, hein? Mas eu vou dar de graça para vocês. Eu sempre brinco, seja com os noivos, no curso de noivos, quando eles estão se preparando, seja para os jovens casais, principalmente quando eu participo da celebração do matrimônio, que o grande segredo para o casamento dar certo é compreender o sentido do sacramento. Por que eu digo isso? A Igreja Católica ela tem 7 sacramentos. Esses sacramentos são divididos em grupos. E o sacramento do matrimônio ele está junto com o sacramento da ordem nos chamados sacramentos de serviço. Por quê? O sacramento da ordem é mais fácil das pessoas compreenderem o sentido do serviço, porque os bispos, padres e diáconos eles recebem o sacramento da ordem para se colocar a serviço da igreja, cada um de acordo com seu ministério. Só que o sacramento do matrimônio, pouca gente atenta para esse rico detalhe que a igreja ensina, que é o fato de também ser um sacramento de serviço. Só que diferentemente da ordem que se coloca a serviço da comunidade, nós no sacramento do matrimônio somos chamados a se colocar a serviço do outro. Então, quando o marido compreende, tem isso em mente e procura colocar em prática que ele está a serviço da sua esposa, e a esposa da mesma forma, ela também compreende e tenta colocar em prática que ela está a serviço do marido, isso ajuda muito na durabilidade e no sucesso do casamento. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos casais se separando justamente pelo egoísmo dos seus corações. Eles acham que eles casaram para ser felizes. Num ato egoísta, eles querem que somente o outro se preocupe com a sua felicidade. Ele quer ser feliz ao casar. E a mentalidade deve ser o contrário. Eu caso para fazer minha esposa feliz e a minha esposa casa para me fazer feliz. Quando ambos compreendem o sentido do sacramento do matrimônio, o chamado sacramento de serviço, como eu disse, isso ajuda muito na relação e na durabilidade do matrimônio, conforme a vontade de Cristo na nossa vida. Obrigada, Michele e Luiz, pela disponibilidade de tempo. Muito obrigada mesmo por participar dessa segunda semana do mês vocacional. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e dos seus filhos.
E a paróquia São Francisco de Assis está sempre aberta para caso vocês queiram ir lá visitar, tá bom? Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, Ana Clara. É muito bom saber que, mesmo estando em outra paróquia, ainda somos lembrados por vocês. E saibam que estaremos sempre à disposição da comunidade. Que Deus os abençoe. Eu também quero muito agradecer mais uma vez o convite de vocês, ficamos muito felizes. É uma alegria muito grande após esse tempo já distante um pouco, em outra paróquia, ser lembrado por vocês. Desde já também me coloco à disposição. Eu recentemente estive com vocês celebrando o batismo, como já fiz outras vezes a pedido do Padre Anderson. Então é uma alegria também estar nesses momentos com vocês. E esse podcast que é para o segundo domingo do mês de agosto, do mês vocacional, onde a igreja recorda e celebra a vocação matrimonial. Que Deus possa abençoar todos os casais e peço que vocês também rezem pelos diáconos. No primeiro domingo, a igreja celebra, no primeiro domingo do mês vocacional, do mês de agosto, a igreja celebra os ministros ordenados. Geralmente se fala que é a vocação sacerdotal, o que é um erro. Na verdade, o que a igreja está celebrando é a vocação dos ministros ordenados, então não somente os bispos e os padres, mas também os diáconos são lembrados nesse primeiro domingo. Então, para mim, em particular, é uma grande alegria ser lembrado no primeiro domingo como ministro ordenado e no segundo domingo através da vocação matrimonial. Mais uma vez, sempre que vocês precisarem, podem contar conosco, podem nos chamar. Uma grande alegria estar com vocês através desse bate-papo e que Deus os abençoe. Obrigada a você também que está assistindo, escutando nosso podcast vocacional, ok? Se vocês puderem curtir, compartilhar com seus amigos, familiares, é de grande ajuda, né? E também na próxima semana teremos mais um podcast que será sobre vocações religiosas. Não deixem de ficar atentos no próximo domingo que será lançado o podcast.